Boa noite. Uma alegria novamente estar aqui nessa sala de aula para podermos aprender juntos. Eu fico feliz de poder estar aqui porque cada dia a gente aprende um pouco mais. Hoje eu aprendi com o sorriso do Mário. Mário, que nos filma aqui, deu um sorriso mais bonito e o sorriso dele me contagiou. E quantas vezes, a gente se contagia e aprende com um sorriso ou com alguma coisa que a gente escuta. Hoje eu ouvi um palestrista, eu estava num evento nós estamos aqui em Divinópolis, vivendo a semana da erradicação do trabalho infantil. E um palestrista iniciou contando que, como 14 anos, ele trabalhando numa fábrica, a mão dele foi moída numa máquina e ele estava sem uma mão. E ele contando para nós que esse acidente acontecido na adolescência tirou os sonhos dele, acabou com os sonhos dele. E ele falou assim, que coisa simples que nós fazemos, que ele tinha um desejo de fazer quando criança, ele não se lembra de ter feito isso quando criança, e que ele sabia que nunca ia fazer. Que é esse sinal aqui, ó. Do coração, porque ele não tinha mais uma segunda mão. Uma coisa tão simples que todos nós podemos fazer e ele não podia mais fazer. Então, isso me fez perceber o seguinte, o tanto de coisa simples que cada um de nós pode fazer a todo dia e nós não nos sentimos gratos por isso. Mário? Não sentimos gratos por estar aqui hoje, por poder andar, por poder respirar, por sermos amados por alguém, ou por amar alguém. Então é tanta coisa que a gente só dá valor quando perde. Igual a saúde, A gente não valoriza a nossa saúde. E quando perde, a gente percebe a importância da saúde. Então, eu ouvi, por exemplo, a prece da Sheila, que ela fala assim, dos conflitos, das zonas de conflitos. Nós não vivemos numa zona de conflito. Quando a gente vê aquelas crianças, aquele pessoal lá que está vivendo as guerras, nós nos compadecemos. E graças a Deus o povo brasileiro é um povo pacífico. Que até agora nós conseguimos eliminar as guerras aqui dentro do país. Claro que tem violência, claro que tem problemas, Claro que ainda temos a pobreza, não conseguimos eliminar, não somos ainda desenvolvidos como gostaríamos de ser, mas nós temos muita coisa a agradecer. E a gratidão é esse sentimento que nos aproxima de Deus e nos aproxima da felicidade. Mas vamos lá, vamos começar as questões, podem fazer as questões, fica à vontade, as questões de hoje têm prioridade, Mas vamos começar com algumas questões que não puderam ser respondidas nas outras terças-feiras. O Elei pode começar para nós. Boa noite, Elei. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Fazendo só um complemento que o Jadmar disse sobre o sorriso do querido Mário, Nós acabamos de ler um livro hoje, nosso irmão Orestes, verdadeiro ensinamento de vida para nós. Sorriam, nós somos felizes e não sabemos. Aí se nós fizermos uma regressão, olhar para nós, quando nós começamos a reclamar de alguma coisa, sobre a doença, sobre a felicidade, nós vamos verificar que nós somos felizes. Basta olhar a situação dos nossos irmãos
como vive em outros lados. É olhar para baixo, olhar para os lados. Nós somos felizes. E diz o nosso querido irmão, inclusive hoje está com sérios problemas, teve um problema muito grave, né, que é o Raul Teixeira. Hoje perdeu até a movimentação do lado direito, mas já está psicografando com o lado esquerdo, já está começando a falar. Ele diz que o espírita que não sorri, ele não é espírita. Vamos pensar nisso. Tem tantos espíritas aqui que a gente entra aqui e nem cumprimenta, nem olha para a cara da gente, né? Fale sobre os diversos mundos citados no Livro dos Espíritos. Nós temos 5 ou 6 mundos, meus irmãos. Primeiro, nós somos mundos primitivos. A Terra foi um mundo primitivo. Se nós olharmos na época do Pitecantropos, Neandertals, há 400, 500 mil anos atrás, há mais de 1 milhão já existia o ser humano. Nós viemos do mundo primitivo. E vieram muitos irmãos de outros mundos, como Capela e muitos outros, para ajudar. Foram expulsos de Capela devido à sua evolução espiritual. A sua energia não era compatível mais com o planeta. Vieram para a Terra, não como castigo. Inclusive vieram para ajudar a evolução dos primitivos terráqueos. E segundo alguns estudos, os verdadeiros primitivos da Terra são os nossos irmãos africanos. Os demais, raça amarela, raça branca, vermelha, são já uma mistificação, mistura de raças que vieram de outros mundos junto com os primitivos. E depois nós temos, meus queridos amigos, o nosso mundo de prova e expiação, que nós saímos do mundo primitivo e estamos no prova de expiações, que é onde nós estamos atualmente, onde predomina mais o mal. Existe o bem, mas ainda predomina o mal. Basta nós olharmos o que está acontecendo no nosso planeta até hoje. Inclusive já se fala, muitos já escreveram, que nós estamos passando para um mundo de regeneração, é verdade, mas uns já falaram em 2012 acabou, nós estamos aí. Já tem coisa escrita em 2057, e são colocações que não são verdadeiras, meus amigos. Será no 3º milênio, sim. Palavras de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, também do Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo. Mas será no ano, pode ser 2999, 29 dias, alguma coisa. E não será muito breve. Basta nós ver o que está acontecendo mesmo aqui em Divinópolis, para não falar nos outros. O que aconteceu nos Estados Unidos ontem? O rapaz entrou, matou 49 pessoas e deixou mais de 50 feridos. Né? Então, nós estamos realmente, muitos e muitos, já estão também sugados para mundos primitivos, porque não são mais compatíveis com o nosso planeta Terra. Diz muito de ali alguma coisa a respeito, que o Ritter e muitos outros são sugados para reencarnar em mundos primitivos. E mundos primitivos, vocês vão ver que vai nascer lá no corpo igualzinho nós já fomos no passado. Que nós fomos macaco. Nós nunca fomos macaco. Nós sempre fomos seres humanos. Só que naquela época, devido a condições do planeta, nós tínhamos um corpo semelhante. Basta vocês ver os livros lá da evolução humana do William Cook. Então, o mundo de regeneração, vai existir ainda o mal, mas predominará o bem. Então, não vai passar o mundo de regeneração e ficar tudo só o bem, não. Vai ter mal também, mas predominará o bem. E depois nós temos os mundos felizes, onde tem um espírito mais evoluído, e os mundos angelicais, onde vivem os nossos irmãos super evoluídos. Vamos falar assim para Nossa Senhora
e muitos outros, né? Bezerra de Menezes foi convidado, meus amigos, segundo ele mesmo, através de Divaldo, foi convidado para ir para os mundos felizes. E ele não quis, preferiu ficar aqui na Terra para nos ajudar na nossa evolução. Então, são vários esses mundos assim, até começa a brincar muito no estudo, quando aparece. Foi uma dificuldade para mim vir dos mundos superiores, para vir aqui na Terra, para dar estudo e falar a resposta para vocês, né? Quem dera. Então, eu acho que são esses mundos, e todos nós chegaremos lá um dia. Palavras do Cristo: não perderá nem moverá na casa do meu Pai. Uns mais, outros menos, mas um dia também nós chegaremos nos mundos felizes. Boa noite a todos. Bom, nós temos aqui 4 perguntas que são muito semelhantes. Eu gostaria de agrupá-las junto com a pergunta de hoje, que tem uma pergunta de hoje referente ao mesmo assunto. Rapidamente, já perdi vários irmãos com a morte. Tenho sempre um aviso na hora que eles morrem. Quero saber sobre isso. Quando uma pessoa da família está para morrer, eu tenho um sinal. Queria uma explicação sobre isso. Por que às vezes sinto, não são frequentes, mas me incomoda quando alguém vai fazer a sua passagem deste mundo para outro, aí sinto tristeza, amargura, angústia, e eu não sei explicar, e aí acontece, e é muito ruim. O que eu faço? É tudo a mesma pergunta, né? E a de hoje. Boa noite a todos. Em que situação o desencarnado participa do seu próprio velório? Em que situação sei que estou tendo uma visão e não é um sonho? Preciso consolar-me? Perdi meu pai há 50 dias. Por favor, me orientem. Obrigada. Bom, começando aqui a resposta pelas perguntas anteriores, essa sensação de que a gente vai ter alguma perda, isso a gente até chama de perda porque nós ainda não temos essa compreensão desse ir e vir do mundo espiritual para o mundo material, do mundo material para o mundo espiritual. A gente ainda não consegue compreender e conceber isso muito bem, principalmente pelo fato que o corpo físico, como ele delimita os nossos sentidos, ele não nos permite interagir com esses que partiram da esfera física, né? Daqueles que desencarnaram. O nosso corpo físico não nos permite ver, sentir, ouvir, tocar o espírito desencarnado, né? E essa limitação é que, de fato, o que mais nos incomoda. Porque se fosse possível a gente ver, sentir, tocar, era como se ninguém morresse, de verdade, né? Era como se trocasse realmente de roupa, né? Mas o fato é que isso não acontece. Essa sensação de como se fosse um aviso, né, prévio de que alguém querido, alguém caro fosse desencarnar, isso pode se dever apenas à afinidade em que você percebe através da afinidade mental que você tem, afetiva que você tem com determinada pessoa. Ela, ao desencarnar, ela vai te emitir um sinal, né, que ela está deixando esse mundo. E você pode perceber isso como uma sensação de perda, de desconforto, embora você não consiga identificar quem é. Outra situação é muitas vezes que você recebe essa informação, às vezes, de um espírito amigo, né? Na tentativa, muitas vezes, de te alertar para que você esteja preparado para que ele desencarne, principalmente para você dar o apoio aos familiares que muitas vezes sofrem muito com essa passagem, que não têm a compreensão da morte, que acha que tudo acaba com a morte. Então, a dor é muito maior para quem acredita nisso, né? É uma perda definitiva. Então, às vezes, você é como que chamado a contribuir
no sentido de dar o apoio, né, à família, aos familiares que não têm a visão que você tem. A faculdade de premonição já é uma coisa mais rara, né? Isso já não é frequente em nosso meio. A faculdade mediúnica de prever futuro, de premonição, isso já é mais raro. Não é o comum a gente atribuir essa sensação a uma faculdade especial. Tá certo? Em relação ao desencarnado participar do seu velório, isso pode acontecer, de fato, muitas vezes acontece, e o desencarnado, como ele muitas vezes não está preparado para esse momento, a gente sempre acha que está preparado, mas a hora que acontece, o que a gente percebe no relato daqueles que desencarnam é que eles, na verdade, não estavam assim tão preparados. Eles ficam confusos com essa mudança, né? De sair de um mundo para outro mundo, de um nível de energia para outro nível de energia, e isso deixa o espírito um pouco confuso. E ele pode, muitas vezes, presenciar o velório, mas não saber exatamente o que está acontecendo. Até ver o seu corpo físico, né, sendo velado, mas não entender o que ele está fazendo fora daquele corpo que está ali. Por que o corpo está ali? Se ele está vivo, se ele se sente, né? Se ele se toca. O que é isso? Como pode ser uma coisa dessa? Né? Então, muitas vezes ele fica confuso. Quando ele tem consciência, ele pode se sentir, vamos dizer, tocado, né, pelo sofrimento da família. E quanto mais a família lastima, de uma maneira dramática, expressando essa dor de uma maneira tão enfática, isso pode tocar-lhe muito mais. E aí, associado ao estado de confusão mental que ele está, ele pode começar a ficar aflito, angustiado com aquela situação de sofrimento da família e não poder fazer nada, porque ele naquele momento não pode fazer nada, né? Então isso angustia ao desencarnado. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar no desencarne de um ente querido, de um familiar, de um amigo ou de qualquer outro em que a gente é chamado a colaborar no acolhimento daquele que sofre, é procurar emitir pensamentos de paz. Claro que a gente lamenta todas as perdas afetivas, né? Mas nós não podemos intensificar essa dor, porque nós estaremos fazendo a pessoa que desencarnou, que ainda está precisando se recuperar daquela passagem que ele sofreu, podemos impungir-lhe um sofrimento a mais, um dano ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito, um desequilíbrio, né? Então, a gente tem que procurar manter um certo equilíbrio, uma estabilidade emocional. Alguns acham que isso é frieza. Não, isso é equilíbrio, né? Equilíbrio, quando a gente ama aquele que parte, a gente quer que ele fique bem, que ele se recupere tão logo, para que ele possa viver amplamente a sua vida e prossegui-la no mundo dos espíritos, não é? Em relação a ter a visão e ver que não é um sonho, isso talvez a gente não consiga definir muito bem isso, né, para o nosso irmão que perguntou, a nossa irmã, porque a gente precisaria conversar mais a respeito de que circunstância foi essa, como que foi essa visão, né? Se a criatura estava dormindo, se estava acordado, se foi fugaz, se não foi, para a gente conseguir determinar o que é que pode ter acontecido nesse momento. Se pode ter sido uma criação mental, né, da própria pessoa, naquela dor que ela tem, nas lembranças que ela traz, né? Ou se isso foi realmente uma visão que a criatura teve. Então, nesse sentido, eu sugiro, né, que nosso companheiro ou companheira possa procurar a equipe de acolhimento da casa, né, para detalhar um pouco mais o que é que ela experienciou e, com isso, conseguir esclarecer melhor o fato
e como conduzir, né, essas experiências novas que poderão vir, caso seja uma experiência de visão mediúnica. Tá certo? Ok. Muito bom. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, no Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala da perturbação espiritual, que fala sobre esse momento de confusão que o espírito fica. E nós lançamos recentemente um livro do Alexandre Moll, que é o Desencarne, do adormecer ao acordar na eternidade, que ele vai fazer um amplo estudo ali desse fenômeno da morte. Referência bibliográfica, quem quiser ler, provavelmente esses livros tem na biblioteca da casa. Ler é muito bom. Quem lê sabe mais, né? E aprende que tem que descobrir mais ainda. Pergunta de hoje: gostaria de saber se o espírito da minha tia encontrou a paz após a sua morte na Terra. E aí? É claro, né? A gente não pode responder isso, né? A gente não sabe se ela encontrou a paz. Até porque a paz não está fora da pessoa, mas dentro da pessoa. Não é isso? Jesus ensina para nós que o reino dos céus, ele veio para ensinar sobre o reino dos céus, que uma das palavras, né, que estão lá no reino dos céus é a paz. E ele fala, quando todo mundo pergunta, ele fala que verdadeiramente o reino dos céus está dentro da gente, não está fora. E mesmo se algum espírito desse notícia da situação dela no mundo espiritual, a gente tinha que ficar com o pé atrás, porque tem espíritos que falam daquilo que ele não sabe. A melhor forma de você saber a resposta para essa pergunta é pensar sobre a vida dessa sua tia. Como é que ela viveu a sua vida? Como é que ela era com relação às outras pessoas? Como é que ela foi, se ela foi mãe, que tipo de mãe que ela foi? Que amiga que ela era? Porque, na verdade, a gente pensa assim, uma outra forma de fazer essa pergunta é assim: para onde que eu vou depois que eu morro? Né? Aí a Igreja Católica tem 3 respostas. Qual que é? Céu, inferno, e a terceira? Purgatório. Né? Aí a gente pensa assim, para o céu eu não vou, né, Mário? Céu não tem jeito. Então vamos tentar um purgatóriozinho, porque no purgatóriozinho a gente depois acaba de chegar no céu. O Espiritismo, ele tem uma resposta mais complexa. Não é só 3 lugares. E o importante não é o lugar. Seja o lugar aonde for, eu sempre me levarei. Isto é a questão. Eu posso deixar o corpo, eu posso deixar a casa, eu posso deixar a mala e os malas, mas eu não me deixo. Eu me levo junto. A minha consciência vai comigo para onde que eu for. Tem uma fala que assim, acho que é o Ives que fala isso aqui. É o Ives. Ele fala que, acho que é de Sartre essa fala, eu não me engano. Ele já falou aqui em vários programas, que quando eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, quer dizer que a minha companhia não é boa. E quando eu fico sozinho comigo mesmo, sem televisão, sem rádio, sem música, eu sou obrigado a olhar para dentro.
quando o de fora não me chama a atenção, eu acabo tendo que refletir sobre mim mesmo, sobre minha ação, sobre se eu estou bem comigo mesmo, se eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, se existem mágoas e ressentimentos no meu coração. Então, tudo isso é o que eu sou, o meu verdadeiro patrimônio espiritual. Isso segue comigo. Isso segue comigo para o mundo espiritual. É a única coisa que é patrimônio verdadeiro. Então, essa paz começa a ser construída hoje. Eu tenho que começar a conquistar essa paz a partir de hoje. Na minha vida, nos meus relacionamentos, no que eu faço. Jomar, me permite até uma consideração nisso aí. A questão que eu acho que é uma pergunta muito interessante, que talvez ela seja o fundo da preocupação, é: se a minha tia não estiver bem, há alguma forma ou algo que eu possa fazer a respeito? Né? Eu acho que talvez nesse sentido é interessante, né? Bom, claro, nesse sentido, então, eu posso ajudá-la. Como é que eu posso ajudá-la? Enviando para elas as minhas emanações de carinho e de amor. Aí a gente cai na prece. Na prece é onde eu vou poder entrar em comunicação com ela, e se eu imagino que ela esteja numa situação ruim, eu vibrar para ela amor, paciência, fé, pedir para ela pensar em Jesus, pedir para ela ser socorrida. Em todo caso, as suas vibrações de amor vão fazer muito bem para ela. E em algum momento essas vibrações vão poder despertá-la ou ajudá-la, né, para que ela seja socorrida ou ajudada. Então, o que nós podemos fazer para os parentes e pessoas que foram antes da gente é vibrar amor, mandar para elas emanações de carinho e de amor. E terminando, uma referência bibliográfica: quem quiser conhecer um pouco mais sobre como ficam os espíritos depois do desencarne no mundo espiritual, Kardec ele faz uma série de entrevistas de espíritos que foram boas pessoas, de rainhas a pobres, mendigos de rua, pessoas que acabaram de desencarnar, até pessoas que desencarnaram há muito tempo, e vai perguntando sobre como que está a vida deles lá no mundo espiritual. Isso está na obra chamada O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Então, quem quiser conhecer mais, ler essa obra, que lá ele vai dar um tanto de casos de pessoas que morreram em sua situação no mundo espiritual. No meu desencarne, qual ou quais serão os trabalhos, serviços desempenhados por mim no mundo espiritual? E por aptidão ou por necessidade para ajudar na evolução? Meus queridos amigos e irmãos, esse que perguntou. Depende da nossa evolução. Se nós observarmos hoje, segundo Viana de Carvalho, através de Divaldo Pereira Franco, se nós demoramos em torno de 200 reencarnações, 200 anos cada reencarnação, nós já reencarnamos mais de 40 vezes. Ou seja, mais de milhares de anos, Deus me permitiu, nós estamos reencarnando. E observamos hoje, nós somos trabalhadores da última hora, cada um de nós, vamos olhar no espelho, mas com os olhos da alma, a ver as nossas dificuldades que nós passamos. Estamos aqui hoje numa casa espírita, principalmente nós estamos aqui
fazendo, respondendo, dando estudo, outras coisas mais. Que nós temos muito mais compromisso, muitas vezes, que aquele que está ouvindo. Então, depende da evolução de cada um. Lá no livro O Hospital dos Médios, existem casos fantásticos. Do Carlos Barcelli e do Dr. Inácio Ferreira. Ele narra um fato que no hospital, um irmão desencarnado, chegou todo arrogante. Doutor Inácio, eu quero saber por que eu estou aqui nessas condições. Se eu fui presidente de casa espírita, fui orador, estudei a obra espírita, todas elas várias vezes, e estou nessa situação, eu quero que você vai me explicar por que eu estou nessas condições. E quero um serviço, eu quero ser palestrante de novo. Eu quero ser orador e diretor de casa espírita, que é um hospital. Aí o doutor Inácio ouviu. Pois é, meu irmão. Tem um serviço muito bom para você fazer. Você vai pegar uma vassoura e vai ajudar a limpar o hospital para nós. Né? André Luiz, médico. Foi um grande médico aí, há muitos anos, 1910, por aí 1900, no Brasil. Não vou falar para vocês qual foi a reencarnação, não, que vocês vão descobrir. Ficou 8 anos na região umbralina, depois foi socorrido, foi para o nosso lar. E ele não ficou sendo médico, foi ajudar a trabalhar, cuidar daqueles, dar alimentação, dar banho, trocar roupa. Basta ler lá o Nosso Lar. Para quem assistiu o filme viu o que nós estamos falando. Então depende. Não é que nós vamos trabalhar e vai ter um serviço, aptidão para o trabalho. Vai depender da nossa evolução, das nossas condições. Aí sim, nós vamos ter o serviço de acordo com o nosso merecimento e para a nossa evolução. Quantos e quantos que desencarnaram achando que estava todo poderoso, ia chegar em galgar mundos superiores, muito elevados, e foi convidado a ajudar a socorrer aqueles irmãos na região umbralinas, em situações lamentáveis. Mundo da escuridão, né? Nós vamos ver lá, senhores das trevas, legiões, do nosso querido irmão Robes Pinheiro. Vocês vão ver casos lamentáveis. Então, nós vamos ter serviço sim, mas vai depender da nossa evolução moral e das nossas condições, porque nós vamos passar por muitas reencarnações ainda para chegar lá. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos. O Irley não vai chegar do outro lado e ser palestrante, ficar aqui respondendo pergunta, não. Quem sabe vai voltar lá na região umbralina, outras coisas mais. Tá bom? Uma outra pergunta muito interessante aqui. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele reencarnou, porque está tendo uma confusão de conceito. Ele reencarnou com toda a sua memória que tinha antes de morrer. Eu queria saber se quando uma pessoa reencarna, ela terá sinais ou lembranças da sua vida passada. Tem uma confusão de conceito que, na verdade, Lázaro, na Bíblia, né, fala que Lázaro havia morrido e que ele voltou a viver. A gente considera o desencarne quando é cortado totalmente o laço que liga o espírito à matéria, que é o perispírito, quando há um desligamento total. Se não há esse desligamento, ainda não há o desencarne. O corpo, ele pode ficar entorpecido, comatoso, tá? Ele pode ficar em morte aparente, que eles chamam, que é catalepsia, né? Mas isso não é morte, né? A morte é o desligamento. Uma vez que desliga, não há como religar, tá certo? O reencarne, ele se dá pela ligação
de um espírito a um corpo físico em formação, através da concepção, no momento da concepção. Então, quando se forma uma célula ovo, que é o momento de se fazer a ligação entre o espírito e o corpo que ele futuramente vai habitar. Porque o perispírito, inclusive, serve de molde, de modelagem, para conduzir todas as células no seu desenvolvimento e especialização, com a formação dos diversos tecidos. Tá certo? Então, a ligação do espírito com a matéria na reencarnação se dá na concepção. Quando a pessoa reencarna, ela tem lembrança ou sinais de sua vida passada? Isso pode ocorrer. Não é a rotina, não é a regra. A regra é o contrário. A regra é o esquecimento. Tá? O esquecimento do passado é que nos permite uma maior liberdade para construir o novo futuro. Tá certo? Quanto mais lembranças do passado a gente tem de vidas anteriores, mais obstáculos são colocados na nossa caminhada no sentido do nosso livre desenvolvimento, da nossa livre escolha. O esquecimento do passado, ele amplia a oportunidade de exercício do livre-arbítrio, de nós escolhermos. E mais ainda, o esquecimento do passado permite com que a criatura faça essas novas escolhas, as novas opções, através da reeducação que ela recebe quando criança. Tá? Então, vejam bem, se o espírito ele é reeducado, ele certamente fará opções melhores. Essa é a esperança da reencarnação. Tá? Por isso o esquecimento é importante. Uma das coisas importantes. Tem outras coisas associadas a isso, né? Algumas criaturas é permitido a lembrança de algumas coisas do passado. Por quê? É para o bem delas? Muitas vezes não. Muitas vezes é permitido para comprovar à humanidade a existência de múltiplas vidas na Terra, que a criatura não vive somente uma vez. Nós temos livros publicados e, inclusive, publicações científicas por pessoas sérias, né, cientistas, que estudaram estas criaturas que tiveram a oportunidade de se lembrar das vidas anteriores e, mais ainda, foram confirmar todos os dados e detalhes que foram contados, né, por estas crianças e adolescentes a respeito de suas vidas anteriores. E são lembranças confirmadas, né, com datas, números, nomes, documentos, né? Então, já existem publicações mostrando isso. Então, na verdade, a regra é o esquecimento. Muitas vezes é permitido uma lembrança com um objetivo maior, para o bem de mais criaturas, o bem da humanidade. Bom, duas questões parecidas que dá para responder junto. A primeira é o seguinte: boa noite. A Igreja Católica cita 3 regiões que o espírito vai ser conduzido segundo a vida que viveu: céu, inferno, purgatório. A doutrina nos orienta que o céu e o inferno está em nós mesmos. E o purgatório? Como a doutrina espírita explica ou classifica? Na verdade, tanto a ideia do céu quanto do inferno são ideias que surgiram a partir de fatos, né? Fatos mediúnicos, fatos de fenômenos espirituais. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, quando Kardec entrevista um espírito que está nessa região de sofrimento, ele fala que está
num lugar onde o sofrimento dele é eterno. Para aquele espírito que está sofrendo lá, ele vê a eternidade do sofrimento. Mas aí depois vem o orientador, que um espírito guia, um espírito que vai explicar para Kardec, olha, ele acha que é eterna a situação dele, mas não é eterna, é um sofrimento que vai passar. Da mesma forma, os espíritos têm as suas interpretações das realidades que vivem. Por isso que a gente não pode encarar a opinião de um espírito como uma visão geral. E Kardec foi quem nos ensinou isso, que não se pode acreditar em todos os espíritos só pelo fato dele ser um espírito. E o purgatório, Kardec fala que é uma análise melhor do que o céu e o inferno, porque é um lugar de punição eterna. Nem nós fazemos isso com nossos filhos. Imagina Deus fazer isso conosco. Então, não faz muito sentido. E o purgatório, naquela noção de um lugar transitório, que a gente pode depois evoluir, é uma ideia mais aproximada do verdadeiro mundo espiritual. Então, no Espiritismo, a gente tem a ideia de mundo espiritual, que vai ter cidades, hipercomunidades, algumas vezes chamadas de colônias, onde os espíritos vão se reunir e dali eles vão continuar o progresso deles, vão voltar a reencarnar, passar para mundos superiores, Então, é uma visão de mundo muito mais ampla do que esses 3 visões, que tem a ver com a segunda pergunta. Olha só, os anjos e os demônios existem? Pelo que eu já vi, os demônios se manifestam nas pessoas, mas os anjos ficam ocultos. Tristeza também, pensar em Deus que deixa os demônios se manifestar e os anjos não. Agora, a ideia de anjo e demônio também é complicada. Vem de fatos também, mas é uma interpretação muito simples, ingênua dos fatos. O que existe realmente são espíritos de uma categoria inferior até a categoria mais evoluída. Quem quiser conhecer, Escala Espírita, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então, a tendência do ser humano desses fenômenos é de ter aquele espírito malvado, inferior, mal, é demônio. E aquele espírito que é evoluído e tal é anjo. Mas são espíritos. Na verdade, Deus nem criou seres eternamente devotados ao mal, que é a ideia de demônio, porque senão Deus não seria justo, coitado desse demônio, eternamente voltado para o mal, e nem criou anjos, que seriam seres perfeitos, que chegaram lá na perfeição, sem passar pelo caminho da evolução que nós, seres humanos, estamos passando. Então, o que existe são seres em evolução que vieram lá da simplicidade, ignorância e foram crescendo em pensamento, em virtude, em inteligência, em ética, em moral, até chegar à condição de anjo. Então, anjo é um espírito santificado, um espírito que se tornou evoluído. E os dois podem se manifestar, tanto o espírito evoluído quanto o espírito mal, digamos assim. E existe uma diversidade de espíritos. Tem a maioria dos espíritos que se manifestam são nesse nível evolutivo nosso. Quando a gente desencarna, a gente não adquire uma angelitude de uma hora para outra, não vira santo, Aliás, esse é o problema, porque a gente chega lá do jeito que a gente saiu daqui. Então, com os mesmos vícios, com a mesma tendência, com a mesma careca, Mário? Aí depois é que vai melhorando, tem gente rindo aí, chega lá do mesmo jeito. Aí depois lá é que a gente vai rejuvenescendo, devagarinho, recuperando a saúde, voltando àquela situação. Não existe mágica, Não é assim,
eu saio daqui e chego lá de outra. Não, vou melhorando, né? Me conscientizando, passo pelo umbral, né, Elei? Dou uma passadinha lá, espero que seja bem rápido, rapidinho, mas passamos por lá e tal. E o que acontece? E o importante aqui é que o seguinte, nós, pela nossa vibração, é que atraímos esses espíritos. Então, nós temos que buscar atrair os espíritos bons. Porque se vêm os espíritos bons, o que acontece com os espíritos maus? Se afastam. Esse é o conselho que Kardec dá. Se aproxime dos bons, que os maus se afastam. Quando chega uma luz, o que acontece com a sombra? Desaparece. Então vamos procurar nos afinizar aos bens, nos tornarmos bons, porque nós vamos atrair os bons. E está terminando ali o nosso tempo, mas rapidinho, que é uma pergunta de hoje só para encerrar. É possível desdobramento através da meditação? Se sim, existe risco? Desdobramento é um fenômeno anímico. Anímico quer dizer que é da alma. Então, todos nós fazemos isso, que é no momento do sono, do descanso do corpo físico, o espírito se desdobra, por isso chamado desdobramento, sai do corpo e pode participar do mundo espiritual. Daí que vem alguns tipos de sonhos. Sonho que eu encontrei alguém desencarnado, sonhos... Quando eu volto no corpo e tem algumas lembranças do que eu fiz quando estava dormindo. Alguns tipos, não são todos os sonhos. Então ele pergunta se eu posso induzir o desdobramento a partir da meditação. Pode. Muitos orientais fazem isso, através da meditação, eles se desdobram e saem do corpo. Existe risco? Existe o risco da gente não saber como é que é esse mundo espiritual que a gente está indo. Quem que a gente vai encontrar lá, que essa experiência vai proporcionar. Né? Então, o desdobramento espiritual, pelo menos a minha postura, é de sempre estar com o espírito, né, evoluído, meu mentor espiritual, ou alguém que eu confie, para me guiar no mundo espiritual. Porque a gente encarnado, sair no mundo espiritual sem saber o que vai encontrar, pode ser que o que vamos encontrar não é aquilo que nos agrade. Então é só esse cuidado, né, de fazer isso aí, de estar sempre recorrendo à prece, recorrendo ao amigo espiritual, para não fazer esse tipo de coisa sozinho. Tá? Felizmente o tempo está esgotado, gostaríamos de agradecer. Né, e esperamos que cada um de nós possa sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, com um pouquinho mais de saber, né, da doutrina espírita do que entrou. E que a gente possa melhorar a cada dia mais. Muito obrigado.